coragem. Quando nós estudamos a coragem dentro de um ponto de vista psíquico, da alma, a coragem é o controle dentro do possível e o triunfo dentro do possível sobre o medo. Olha que frase linda minha, que eu copiei do imperador Marco Aurélio. A coragem, está anotado aqui, é o controle e o triunfo sobre o medo. É tomar uma decisão que eu vou viver, mas eu sei que existem muitos perigos. É saber que eu vou, em alguns momentos, ter que lidar muito com a escuridão, mas que a luz está ali. Esses dias eu comecei a ler de novo um livro, até eu fiz uma live no YouTube sobre isso, e um menino escreveu assim: Otávio, você é muito maior que esse livro. Esse livro é bem antigo, Otávio. Teu canal tem coisas muito mais legais. E eu vou até responder para ele, falar: não tem não. É que você não percebeu que esse livro, ele é meio bobinho aparentemente, mas ele tem uma grande lição, chama Brida, do Paulo Coelho. Que, primeiro, assim, é uma menina de 20 anos. E a gente está falando dos anos 80, não é hoje. Anos 80, menina de 20 anos, largar tudo, sair viajando, o mundo ia dizer não o tempo inteiro. Depois, ela queria buscar outra metade dela com 20 anos. Tem cenas do livro que são incríveis. Uma hora ela vai encontrar um mago, e o mago ensina para ela o caminho da escuridão. O caminho que é o que São João da Cruz chamava as noites escuras da alma. Que você vai passar por isso, infelizmente. Quando meu pai morreu, quando eu perdi a minha empresa, um monte de coisa. Quando Juliana teve câncer, quando uma das minhas companheiras teve um aborto espontâneo, são noites escuras da alma. E que eu sei que eu vou passar por outras ainda. Só que esse é um caminho espiritual, que a Brida aprende com um mago. E paralelamente, ela tem uma maga que ajuda ela, que a maga chama Wicca. O nome dela é Wicca. E ela aprende o caminho da lua. Então, na vida é assim, se vem a escuridão, que é o caminho do sol, lidar com a escuridão, acende uma vela, que é o caminho da lua. E ela vai aprendendo esses dois caminhos, e no final do livro, não vou contar, você leia, que é muito bonito. Aí o menino escreveu: não, mas não tem nada de magia. Sim, o Paulo Coelho não estava preocupado com isso, de ensinar técnicas, mas essa busca da menina é uma busca verdadeira, da Brida. Eu não conhecia ela, mas o Paulo Coelho falava e eu confio muito nele. Essa história é uma história de descobrir a verdade, é uma história de ser corajoso, é uma história de se expor, porque ela se apaixona, fazer spoiler que fala, ela se apaixona pelo mago, o mago é bem mais velho que ela, é uma história de decisão, é uma história de se mover. Uau! E esse livro, quando eu comecei a ler esse livro em 2022, eu falei: eu vou dar um curso de sacerdotes wiccanos, porque eu vejo muita gente sendo sacerdote, mas dando a parte mística. Faz assim, faz assado. Não, mas aquilo lá nada funciona sem coragem. Nada. Aquilo lá é um monte de... Tem que ter firmeza, tem que ter entusiasmo, tem que ter tesão, tem que ter coragem. O caminho da magia não é fácil. Quando eu estava lá em Compostela, primeiro dia que eu andei em Compostela, eu tinha um All-Star, que era um tênis que fez um buraco embaixo. Você fala: Otávio, como é que você não se preparou para essa viagem? Se preparar como? Anos 80, eu nem não sabia que o tênis furava, que tinha que usar bota. Então, vamos lá. Falei um pouco do controle. Emenda uma outra lição. A coragem tem relação, quando eu entendo Brida e o alquimista, que é a história de Santiago, que também vai em busca de um tesouro, é uma história de atendermos ao chamado. Você vai anotar no papel quantos chamados você já teve e você quis desistir. Um monte. Quantos chamados que você já teve, né, dona Lalita? Assim, eu estou te pondo no chão e você está mostrando aqui
que você não vai desistir, né, de ficar no meu colo. Acho que é a lição. Então fica mais quieta, de preferência. Aí ela fala, pai, eu sou um gato, eu fico quando eu quero. E isso é a coragem. Eu já pus no chão, voltou. Pus, voltou, pus, voltou. Você já esteve pronto para desistir várias vezes. O Kleber aqui, que está aqui comigo, contou uma história de uma coisa muito difícil que ele teve que superar. Sabe, e a filosofia, ela fala que a gente está num momento muito difícil, porque a gente não confia mais na igreja, por exemplo. Então seria o poder espiritual. Já não confia na política, todo político é ladrão. Já não confia nas instituições, não vão me ajudar adequadamente. E a gente vai tendo todo dia um monte de lições sobre como desistir. Mas ninguém fala, ninguém ensina para nós como seguir em frente. E se você pegar os dias mais importantes da tua vida, foram dias que você resolveu não desistir. Você vai anotar no papel os dias mais importantes da tua vida. Vai fazer uma listinha desses dias. E você vai ver, como diz De Gaulle. De Gaulle, se você não sabe, era um presidente francês, que a França foi invadida por Hitler. A maior parte dos políticos franceses, a maior assim, disparado, a maior parte dos políticos franceses, falam, deixa os alemães aí, porque eles são bons de briga, e eles ficando aí, não atormentando muito, eles que fiquem. E o De Gaulle, mais alguns poucos políticos, generais franceses, falam, não, a França é nossa. A França é nossa. Nós vamos continuar tomando um vinho, nada de cerveja, comendo Às vezes eu tô mal e vou falar uma coisa, não sei porque eu tento falar, porque eu esqueço. Eu comendo uma comida francesa, o fundi, acha que é francês, não vamos comer salsicha. E o De Gaulle, ele fala uma frase, eu anotei aqui, nada está perdido quando ainda existe coragem. Nada está perdido enquanto existe coragem. Quando a covardia toma conta do mundo, aí surge um grande herói. Quando a covardia toma conta... Eu moro aqui no Guarujá, tem uma ilha ali, que é o nome de um surfista. Eu falei, mas por que botaram o nome de um surfista? Tem o Medina, que é do Guarujá, tem o Paulo Matos, que eu já falei, porque esses surfistas foram 4 pessoas meio sem temperança, saíram da margem e foram para a ilha. Só que a maré sobe. E o surfista foi salvar as 4. Só que quando ele levou a 4ª, ele morreu. Então, nessas situações, a gente vê pessoas que também inspiram os outros com a coragem delas. Que inspiram os outros, tá bom? Se você quiser... eu acho isso tão bonito. O De Gaulle falava também, o medo é contagioso e a coragem também. Você pode ver, o Gandhi falava muito isso, que as pessoas que se calam são piores do que... Quando eu perdi a minha escola, uma coisa que me incomodou muito foram vários professores que eu alavanquei, assim como vários professores me alavancaram, e todos eles se calaram. Isso me indignou muito. E você também. Quando que você foi traído e pessoas se calaram? Você vai anotar isso também, para a gente não repetir isso. Quando que você precisava de alguém para te ajudar, essas pessoas fugiram, como no caso vários franceses na época. E o grande exemplo que ficou foi o exemplo do Churchill, que falou, não vai sobrar nenhum homem, que ele faz aquele discurso maravilhoso, mas nós vamos enfrentar. Então, a história do cinema, por exemplo, é a coragem triunfando sobre o mal. A história dos romances que a gente gosta é de pessoas que foram corajosas, pessoas que foram livres. Tá? E como eu falei antes, o Gandhi falava isso, eu achei a frase dele aqui, o mundo é dividido, ele conta, não em pessoas boas e más, mas em pessoas covardes e não covardes. E que as pessoas covardes, elas são capazes das coisas mais vis, das pessoas,
O que eu quero dizer assim, coragem sem justiça também não vale. Porque tem pessoas que são corajosas para coisas letais, para ameaçar. Por exemplo, Hitler era corajoso? Provavelmente sim. Provavelmente sim, mas tem que ter essa temperança. Tá? E eu me perguntar também, voltar àquela questão que eu coloquei, os momentos que você teve mais coragem na vida. Porque se uma pessoa corajosa inspira as outras, eu posso me inspirar também. Eu posso me inspirar também. E aí, de novo, vem aquela questão, né, que é uma pergunta que no judaísmo é muito forte, que é, se não você, quem? Se não hoje, quando? Que é uma pergunta que, acho que era o Rabino Baal Shem Tov que trouxe essa pergunta para nós. Que, de novo, a coragem, ela envolve o poder de decisões. E o poder de decisões, para a gente fechar esse bloquinho, envolve a competência. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem de bicicleta pela Argentina inteira, você precisa se preparar. Que agora eu quero entrar nisso, coragem e preparação. Se eu fui fazer o SUP aqui, andar dessa prancha gigante, eu me preparei, eu pus o colete salva-vidas. Se eu vou morar em outro país, sim, eu posso ir sem aprender a falar línguas. Sabe, os teus antepassados provavelmente mudaram de um país para o outro sem saber nenhuma língua. E você tem esse DNA. Você tem esse DNA. É lógico que quando nós estamos nos preparando para alguma coisa, isso é competência, então você chega para mim e fala, eu não aguento mais o meu emprego, eu vou largar tudo e vou procurar outro, eu vou ser a gerente de marketing da África. A África é uma agência de turismo. Ou vou trabalhar com Washington Oliveto. Não, infelizmente você não tem competência para isso. Você tem que se preparar para isso. Ou você tem uma sorte muito grande. Como, por exemplo, uma pessoa que eu tive a chance de conhecer pessoalmente, que é o Sérgio Portiolli. Esse cara ficava mandando cartas pro Silvio Santos o tempo inteiro. Ele e o Gugu eram assim, cartas. Todo dia ia uma carta. E aí um dia o Silvio Santos falou, chama esse moleque que eu quero ver quem é. E aí juntou a competência dele, do Sérgio Portiolli, com essa coragem de ficar insistindo. Insistir. Então treinar. Coragem e treinamento. Estamos entrando numa outra área aqui. Coragem e estudar. Coragem e dedicação. Coragem até para lidar com situações no mundo onde eu preciso estar preparado para fugir. Coragem não tem relação, às vezes, com enfrentar o medo de frente. Às vezes, simplesmente você... Olha, estão roubando ali, ó, e dá o pé. Dá no pé. Então, essa preparação é importante. E o que eu vou agora parar aqui, fazer uma outra paradinha, vou fazer a anotação aqui de como eu quero que se chame essa aula, é um desafio para você, que é simplesmente comece alguma coisa hoje na tua vida. E eu, como terapeuta, adoro passar isso para os meus pacientes. A vida é curta demais, Thomas Edison dizia isso, para nós ficarmos o tempo todo na mesma sala de estar. Ele não usava isso, ele não usava. Ele falava, a vida é muito pequena, Thomas Edison. Para não abrirmos uma porta nova, eu não lembro exatamente isso, tá bom? Mas não adianta falar de coragem o tempo inteiro se eu não falo também de nós começarmos alguma coisa nova agora. E quando eu falo isso, não é profissionalmente. Quando eu falo vá, e vá é o mantra da coragem, pode ser pedir perdão para alguém, pode ser mandar para o inferno alguém, pode ser fechar uma porta que a gente está com dificuldade de fechar, pode ser acordar meia hora mais cedo ou fazer jejum intermitente, que a gente... Você sabe o quanto que eu defendo por uma saúde psicológica, a gente ter uma alimentação legal,
pode ser, por exemplo, todo mundo exalta quem ajuda os outros. Só que você que me vê, você é uma pessoa muito boa. Mas será que a gente ajuda os outros mesmo? Eu ganho 10 mil reais, eu dou 5 reais por mês para a GRAC. Isso não é ajudar, uma sobra, eu acho. Então, ir naquele centro espírita da Passe e trabalhar com esquizofrênicos, o meu caso você sabe que é bicho, né? Toda a minha vida fica girando em torno dos bichos. E eu me sinto muito egoísta de ajudar os animais. Porque isso me faz uma pessoa muito melhor do que para os próprios bichos. E você também, quando a gente vai em algum lugar, é preciso coragem. Eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que pegar o ônibus, ou pegar o trem, ou pegar o metrô, ou pegar a bike aqui no Guarujá. Até me emociona essas coisas, mas o que eu quero falar assim, você precisa ir. Ir aonde? Não sei, você precisa ir. Mas ir para onde? Não faço a mínima ideia, mas você precisa ir. O exemplo de coragem sempre está em alguma coisa, não que eu quis fazer, mas que eu fiz, tá bom? Existe essa diferença. E por vezes, num atendimento, você criar uma energia para que aquela pessoa que está ali com você, se você é terapeuta, crie um movimento na vida, uau! Eu conheço gente que trabalha no CVV, já dei palestra, Centro de Valorização da Vida. Essas pessoas, a vida delas é isso. A vida delas ganhou um outro sabor, uma outra roupagem, mas precisa de coragem, tá? Então vá, com coragem, vá. Pode dar certo, mas se isso serve para mudar de emprego? Pode. Ou para mudar de cidade? Pode também. Por exemplo, eu vim morar na Baixada um pouco antes dos 50 anos. Eu me arrependo todo dia. Porque eu criava um monte de coisa. Eu vou ter que ir para São Paulo, pegar trânsito, vai ter neblina. Peguei neblina 10 vezes em 10 anos. Porque aqui eu vou ficar com tédio porque não tenho o que fazer. Aí um dia eu falei, vai. Se você for para a Baixada e não gostar, simplesmente você volta. A mesma estrada que foi, a mesma estrada que volta. Aliás, tem duas, vai que mude, mas é a mesma. Vá, isso é coragem. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.